Boa noite, gente linda. Deixa eu dar uma verificada aqui no microfone, tá certo. Estamos aí de volta, com saudade, porque tem 2 dias que eu não gravo, por falta de tempo. E estamos aí de volta. Meu nome é Regina, estou pretendendo divulgar o Novo Testamento, não é a Bíblia inteira, não quero saber de Velho Testamento, eu quero divulgar o Novo, porque eu quero divulgar Jesus, o nosso Mestre amado e Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o evangelista Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 46. Tem 2 títulos aqui. O primeiro é o grande mandamento. E como um é relativo ao outro e os dois são muito pequeninos, o outro chama Cristo, filho de Davi. É uma continuação, por isso que eu vou fazer os 2 hoje. O grande mandamento, nós vamos ver que Jesus inicia, ou seja, Mateus, né? O evangelista Mateus, inicia dizendo assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então nós temos que recorrer aos versículos anteriores desse mesmo capítulo 22. É aquela questão em que os saduceus, que é diferente de fariseus, eles tentaram armar para cima de Jesus uma armadilha, fazendo uma pergunta difícil a Jesus. Então é aquela passagem conhecida da mulher que casou com 7 irmãos. Morreu um, ela casou com o outro, morreu o outro, ela casou com o outro. Não que ela casou, ela era obrigada a casar. Lá na lei de Moisés, que foi deixada por Moisés, estava escrito o seguinte, é o que eles perguntam para Jesus. A mulher está casada e ela fica viúva, o marido dela morre. Aí Moisés diz que ela tem que contrair matrimônio para dar descendência com o irmão. Aí eles perguntam, houve um caso em que morreram 6 irmãos. Ela casou 7 vezes com 7 irmãos. Então eles querem pegar Jesus e perguntar, na ressurreição, com qual desses maridos que ela vai ficar? Aí, é lógico, Jesus sai pela tangente. Ele coloca, enganam-se, né? Lá no paraíso não existe casamento. Então, assim, ela não vai ficar com nenhum deles, porque não existe esse tipo de casamento que vocês estão falando. Essa que era a questão. Por isso, eu não vou dissecar a passagem, porque não é esse o nosso interesse. É por isso que Mateus inicia que os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, porque eles faziam tudo para que Jesus fosse contra as leis de Moisés. Então eles viviam fazendo pegadinha para Jesus falar, Moisés estava errado nisso, naquilo outro, né? E Jesus deu uma explicação que eles emudeceram, eles não tiveram como discutir essa questão mais com Jesus. Então, o que os fariseus fazem? Outra pegadinha. Vamos ver como que ele vai se sair agora. No mesmo lugar, tá? Então, assim, é uma sequência de pegadinhas, de perguntas capciosas para pegar Jesus, condenar Jesus e matar Jesus. Porque isso era a intenção deles. Ainda mais que aqui a gente já está lá no capítulo 22, e aí eles queriam mesmo se reunir para poder matá-lo. E um deles, doutor da lei,
eram aqueles fariseus, doutores da lei lá na sinagoga. O que é um doutor da lei? É aquele que detém a lei da Torá, do Velho Testamento. A Torá é contida por 5 primeiros livros da Bíblia. É o que o povo judeu cultua até hoje. O que é um doutor da lei? É aquele entendido que fica estudando aqueles 5 livros, que, aliás, é um rolo só e guerra. Gente, esses 5 livros, se você espremer eles só um pouquinho, suja o seu chão de sangue. É guerra, matança e sangue em cima de sangue. Então, esse doutor da lei interrogou Jesus para o experimentar, dizendo: já que ele havia calado a boca, emudecido os saduceus, então agora nós vamos interrogar para experimentar como que ele vai sair dessa. Olha isso, eles viviam fazendo isso com Jesus. Aliás, Jesus passou os 5 anos do seu messianato, lá no final, antes de ser crucificado, ele passou só com essas questões, gente. Ele foi, assim, grandioso em ter feito o que ele fez para os necessitados, né? Que é ensinar, que é curar e consolar, falar do reino de Deus. Ele foi muito grande, porque ele praticamente não tinha tempo para isso, porque ele vivia só respondendo às experimentações dos escribas e fariseus, e essa aqui é uma delas. Para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Igual a gente trata criança. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Então, assim, era questões até bobas. Vê se Jesus não ia saber o maior mandamento. Dos 10 mandamentos, ele não ia saber. Vê se Jesus, que quando pregava, ele falava de questões profundas, estudioso das velhas escrituras. Quando ele volta do deserto, ele fica em casa estudando as escrituras, porque aí ele já tinha certeza de que ele era o Messias. E ele vai à sinagoga e ele cita o profeta Isaías tranquilamente perante aqueles doutores da lei, ficam tudo de olho arregalado com a sabedoria dele. Aí eu vou fazer uma pergunta idiota: qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Ditado por Moisés. Qual é o grande mandamento na lei? Na lei. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o maior mandamento da lei. Tá certo? Mas Jesus é incrível, né? Este é o primeiro e grande mandamento, tá bom? Tô dizendo aí para vocês que eu sei. E o segundo, semelhante a este, nossa, eles deviam ter vontade de matar Jesus mesmo. E mataram, né? E mataram. E o segundo, semelhante a este, é, 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, ama a Deus. Mas tem um segundo mandamento que é tão grande quanto o primeiro, que é amar o teu próximo. Não adianta ficar batendo no peito, ajoelhado, ferindo os joelhos em cima do caroço de milho, amando a Deus. Ai, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus, mas chutando o seu irmão, deixando seu irmão passar fome. Não ter misericórdia com seu irmão. Não adianta. Então, Jesus, ele vem e complementa. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende
toda a lei e os profetas. Ele encerra tapando a boca dos fariseus, igual ele tapou a boca dos saduceus. Porque ele nem recusou a lei de Moisés. Não, ele não recusou. Moisés está certo. O primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Mas existe o segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, muita gente pergunta, Regina, quando Jesus se referia a Deus, ele estava se referindo a Javé? A Jeová? Sim, infelizmente. Eu já expliquei e vou tornar a dizer. Jesus, como todos nós, nasceu enjaulado, engaiolado na matéria. Muita gente pergunta, quando ele faz a oração Pai Nosso, ele está se dirigindo ao Pai Amantíssimo ou ele está se dirigindo a esse Criador chamado Jeová, Javé, Alá, Kagé, Caos, esse cara que tem um monte de nome, que cada povo que ele dizia que é o seu povo predileto, ele desprezava e mandava matar o outro e abandonava o outro povo. E em cada um, ele aparecia com um nome. É a vantagem dos espíritos. Invisibilidade. A invisibilidade é o grande trunfo que eles têm. É o grande trunfo. Fica de olho nos nossos atos, fica vigiando a nossa vida dia e noite, noite e dia lá naqueles pelóis, como eu já falei, não tem nada para fazer no paraíso, não luta, não guerreia e não corre para lá e para cá como nós aqui fazemos, que a vida para eles, por isso que se chama paraíso, é um paraíso. Então, eles têm a vantagem de quê? Ser invisíveis. Rodam dentro da nossa casa, entram na nossa intimidade, entra no nosso sanitário, entra na nossa cozinha quando nós estamos comendo, na intimidade nossa na hora do sexo, tudo eles estão presentes, porque são invisíveis. Aí o espírita vem e chama todos eles de obsessores. Aliás, é muito mais fácil o espírito da luz entrar na nossa casa, na nossa intimidade, do que o das trevas. Se a gente formar uma egrégora, uma energia que não combina com a treva daquele obsessor, ele não entra. Mas o da luz entra. Mas fica assim, ó. Assim. Porque eles também roubam energia. Eles roubam alimento. Sim, vai estudar, pra você ver. Mas estudar através da física quântica e entender o que é a revelação cósmica, para entender essa situação. Nossa casa fica assim, ó, lotada. Então, a invisibilidade de Javé e o engaiolamento, nem sei se existe essa palavra, de Jesus num corpo, matéria, físico. Ele custou a entender todo esse processo. Ainda mais nascendo no meio do povo judeu, sendo um judeu e criado naquelas sinagogas perante aqueles ensinamentos de que Jeová, ou Yahvé, ou Javé, ele é o quê? Ele é o Deus. Ele se dirigia a ele. Naquele momento da crucificação, em que ele se dirige a ele, né? Abba, por que me abandonaste? É Javé. Ele está se referindo a esse indivíduo
que se passou por Deus e ainda passa. Por quê? Adoração, guerra, sangue, matança. Tem uma passagem que está lá no Bhagavad Gita, em que Krishna pergunta para ele, para Yahvé, por que você persegue os seus seguidores? Sabe qual é a resposta dele? Porque eu quero submissão. Eu os quero submisso à minha vontade. Então, aquele povo daquela tribo, daquela aldeia, daquela cidade, que resolvesse aborrecê-lo e não seguir aquilo que ele mandava fazer, e teve muitos, viu? Vai lá estudar o Velho Testamento que você vai ver. Tem um dos netos de Adão que não quis segui-lo. Ele abandonou Javé, exatamente por causa da matança. E também porque ficou muito aborrecido com a trama que foi feita para que Caim matasse Abel. É uma história complicada. Qualquer dia eu vou contar essa história também. Por que Abel matou Caim? Por que Caim matou Abel? Bom, então, nós estamos falando tudo isso para explicar por que essa questão do Velho Testamento e dos 10 mandamentos. O que ele fala lá? Não quero que você tenha outros deuses, não quero que você cultue outro Deus, tem que ser só eu, não faça imagem, não faça retrato, tem que ser eu e eu. E o Deus mesmo não é ele. Nosso Pai, eu coloco barra, pai e mãe, amantíssimo, é todo amor. Ele não iria mandar eliminar uma tribo, eliminar uma cidade, só porque desobedeceu às leis dele, porque Deus é todo amor. Então, Jesus coloca, destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, se os profetas e Moisés tivessem observado essa lei, tudo depende dela. É amor, amar o próximo e não matar o próximo, né? Sufocar o próximo. É amar. Amar a Deus através de amar o próximo. E a gente vai para essa segunda parte aqui, que eu tinha dito no princípio, Cristo, filho de Davi. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. É nesse mesmo lugar, nessa mesma hora. Se vocês podem me interrogar, eu também posso interrogar vocês. Os fariseus estavam ali fazendo a pegadinha. Jesus, então, devolve a pegadinha. Ele é fantástico, gente. E estando reunidos os fariseus, interrogou Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? O que vocês pensam do Cristo? De quem o Cristo é filho? Eles disseram-lhe: de Davi. Lembra daquela descendência que tem lá no princípio do Evangelho de Mateus? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, vindo lá da descendência de Davi até chegar em Maria. A gente já comentou sobre isso. Então eles respondem: olha que pobreza! De quem descende o Cristo? O Cristo, ele nem falou Jesus, não. E a gente sabe que o Cristo é o Cristo cósmico. É o eu superior de Jesus. Filho de Davi. Disse-lhes ele: como
Como é então que Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo? Está lá no Velho Testamento. Jesus chamando Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Primeiro, o que é escabelo? Gente, escabelo era um banco baixinho para descansar os pés, tá? Então aqui, Jesus está citando a frase de Davi, quando ele se dirige a ele, ao Cristo, como Senhor. Davi, pois, olha só, lhe chama Senhor. Como que ele pode ser seu filho? Se o Cristo é filho de Davi, como que Davi está chamando o Cristo de Senhor? Não seria o contrário? Se ele é o filho, é ele que tinha que estar chamando o pai de Senhor. Jesus está dando uma lição neles. Acorda, gente. Vocês estão me citando numa descendência material. E essa é tão passageira. Hoje você tem um sobrenome importante. Hoje você pertence à descendência da rainha fulana de tal, do rei fulano de tal, do milionário fulano de tal. Mas isso é matéria passageira. Você não vai levar esse nome para a eternidade. Esse brasão da família, né? Esse sangue azul, essa riqueza, milionário, trilionário, isso é matéria. Então Jesus não pergunta quem vocês pensam que é Jesus, ele pergunta quem é o Cristo planetário. Então ele vai mostrar, Davi, pois, lhe chama Senhor. Como que ele é seu filho? Como que o Cristo é filho de Davi? Gente, acorda! A verdadeira vida é espiritual e não material. Jesus estava pouco se lixando para essa descendência. Ele estava ali para cumprir o messianato dele, atendendo ao seu eu superior, que é o Cristo planetário, que a gente até já sabe quem é Rockman. É um nome grego não, desculpa, gente, Rockman é um nome judaico, citado por Salomão lá nos seus ensinos, Rockman. E em grego tem o epíteto de Sofia, não como nome, tá, gente? Não é um nome feminino. Sofia de filosofia. Filosofia. Ele tem a sabedoria, que é Rockman. E Jesus, aqui nessas alturas, já sabia disso. Então, e ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Jesus calou a boca deles. Vocês estão falando que eu sou filho de Davi, mas o próprio Davi diz que porá os inimigos por escabelo dos seus pés, debaixo dos seus pés. Então, Jesus emudece também os fariseus. A partir daquele dia, resolveram não mais ficar interrogando Jesus acerca dessas perguntinhas básicas, mas fazer uma pegadinha, né? Tipo uma charada para pegar Jesus e condená-lo. Fica aí, então, o ensinamento de hoje, que é o grande mandamento, e a seguir, Cristo, filho de Davi. Tá bom? Vamos à nossa frase? Mas,
Se vós soubesses o que significa misericórdia, de misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Quero sacrifício, não. Eu quero misericórdia. Misericórdia para aqueles que sofrem. Misericórdia para aqueles que têm fome, têm sede. Misericórdia para aqueles que estendem a mão e estão pedindo uma esmola, que é tão humilhante. Ficar andando pelas ruas, pelas casas, tocando as campainhas, pedindo um pedaço de pão. Já contei para vocês das crianças que batiam, né? Hoje a gente nem vê criança solta por aí, porque os pais estão começando a entender que deixar seus filhos por aí, ó, perigo, gente. Batia muita criança na minha porta. E quando eu atendia o interfone, eles falavam, eu nunca gostei que me chamassem de tia. Eu sempre falei para me chamarem de vó Regina. Ô, vó Regina, tem pão velho? E eu falava com eles, não tem. Eu só tenho pão novo, mas você quer velho, né? Aí eles riam, tadinho. Eu botava para dentro, passava aquela manteiguinha bem passadinha naquele pão, se não tivesse muito fresco na hora, colocava ali na torradeira e dava uma torradinha no pão, fazia aquele Nescau bem gostoso, aquele chocolatado bem gostoso para eles, e ó, ali se alimentar. Mas eu fazia essa pegadinha com eles. Tem pão velho? Não, só tem novo. Você quer velho? Então, gente, misericórdia para fome, misericórdia com miséria. A casa está caindo aos pedaços, ajuda. Reúne uma equipe de pessoas. Existia em Juiz de Fora, que é a cidade de onde eu falo, é onde eu moro. Juiz de Fora é uma cidade da Zona da Mata Mineira. Eu sou mineira raiz, gente, lá do fundão da Zona da Mata. Por isso que eu falo arrastado desse jeito. Eu tenho certeza que todos aí acionam aquele aumento de velocidade no celular, porque essa coisa arrastada não dá para aguentar, né, gente? Ainda mais a correria dos dias de hoje. Mas onde que eu queria chegar? A região aqui onde eu moro, que é a Zona da Mata Mineira, a gente tem muita miséria, muita gente pedindo, muito frio, é uma região muito montanhosa, então as cidades são praticamente dentro de um buraco, cercados de montanha, né? Então fica assim esse frio, a necessidade de um cobertor, necessidade de um café quentinho, um achocolatado quentinho. Quando a casa fica muito... Onde eu queria chegar é que aqui na minha cidade tinha uma ONG, que era a coisa mais bonita, uma pena que acabou, uma pena. Meu genro pertencia a essa ONG. O que era? Sua casa está caindo aos pedaços, houve uma enchente, entrou água, arrasou tudo, jogou uma parede no chão ou mesmo a casa toda caiu. Eles juntavam uma equipe de pessoas e era muito costume pedir aqui na cidade, por exemplo, você fez o piso da sua casa, sobrou aí 1 ou 2 caixas de uma cerâmica, você pode doar um saco de cimento. Essa ONG, eles mesmos arrumavam o profissional, o pedreiro, eles tinham pessoas que davam uma mensalidade, eu mesmo participei, e iam lá e pagavam o profissional para fazer aquele serviço. O piso ficava meio colorido, né? Juntava a sua cerâmica com a minha, mas colocava a casa, vaso sanitário, banheirinho, coisinhas simples, mas botava a casa em pé. Uma pena que acabou, uma pena, porque é um trabalho meritório esse de consertar, de colocar em pé uma residência
caiu devido a uma enchente, devido a um deslizamento de terra. É muito bonito. É a misericórdia. Misericórdia quero e não sacrifício. Se vós soubesses o que quer dizer isso, não sacrificaria os inocentes. São pessoas que são inocentes, são. Conta para pagar é todo mês, aquilo passa rapidinho, já está na hora de pagar as contas de novo, porque mesmo com a sua casa derrubada e caída, você tem que pagar o IPTU, que para mim é o imposto mais injusto que existe. É o de renda e o tal do IPTU. A casa é sua, o terreno é seu, você pagou por ele, pagou pela escritura, pagou pela papelada, pagou pelo material, pagou o profissional, fez até a calçada, porque se você não fizer, você leva multa, e depois você tem que pagar para morar naquilo que é seu. Na cidade que é sua, a rua que é sua e o bairro que é seu. Você tem que dar o quinhão para morar. Sou a favor do IPVA, mas a favor do IPTU eu não sou não, e nem do imposto de renda. Então, você vai lá, você sua, você trabalha de sol a sol, com a sua enxada nas costas, e o governo vem e abocanha o seu salário. Mas, e na época do Cristo já chamava imposto de renda, né? Sacrificar. Sacrificar os inocentes. E por coincidência, há uns 2 ou 3 dias, eu estou aqui falando no dia 8 de novembro. E por coincidência, 8 de novembro de 24, há uns 2 ou 3 dias, houve uma votação aí entre os senadores ou deputados, que eu não acompanho muito isso, contra baixar o imposto dos pobres. Contra. Existe uma deputada que quis aumentar a folga do trabalhador braçal de 1 dia para 2 dias. O trabalhador trabalha 5 e folga 2. Foi recusado. De jeito nenhum. Teve um deputado que ainda falou: o trabalho enobrece o homem, o pobre tem que trabalhar. Um deputado que ganha mais de 40 mil, fora as mordomias, e trabalha 3 dias por semana. Você sabia? Terça, quarta e quinta. Eles não trabalham nem sábado, nem domingo, nem segunda e nem sexta. É terça, quarta e quinta. E ganha 40 mil por mês, recusando quem ganha mixaria de um salário mínimo, que trabalha pegando pesado, tivesse 2 dias. E sendo que existem empregados que até já têm. Aqui em casa, por exemplo, não trabalha no sábado, então folga 2 dias por semana. Então, gente, sacrifício. Esquecidos de que o salário deles é o trabalhador que paga. Eles não produzem nada, não costuram uma meia, não faz um café, não engraxam o próprio sapato. Vocês sabiam que na Câmara de Deputados e lá no lugar lá do parlamento, lá dos senadores, tem o engraxate. Já chega, o engraxate vai lá e engraxa seu sapato. Não tem nem o trabalho de engraxar seu próprio sapato. Então, isso é sacrifício. Eu quero tudo para mim e nada para o outro. E é o outro que me sustenta. É Jesus nos convidando a não condenar os inocentes. Inclusive nestas questões de discriminação. Porque todo mundo mete o pau na Índia por causa das diferenças de casta, mas aqui também tem diferença de casta, ou não? Quem está dormindo agora no frio, jogado, que agora não tem nem condição mais de arrumar emprego, não tem um dente na boca, não pode tomar banho, está todo sujo, não tem uma roupa para trocar, não tem como tratar os dentes, é um desdentado descamisado, como dizia o Collor.
Vai ali agora, vê com ele. O que você acha da diferença? Eu falo, nem sei o que é isso. Enquanto que aqueles que são sustentados pelo trabalhador recusa em assinar uma lei para aumentar o salário, para diminuir os impostos e dar mais um dia de folga. Recusaram terminantemente o projeto aí dessa deputada. Então, gente, fica aí o recado de Jesus sobre sacrifício. Hoje nós falamos mais até mesmo da política, né? Mas eu não vou esquecer de alertar. Sacrifica a criança não, gente. Para com esse sacrifício infantil. Isso é muito, muito cruel. É muito horrendo. É um crime hediondo. Sacrifício. Vocês sabem de que eu estou falando. Sabe. Todo mundo sabe. Vamos ao nosso presente de hoje. É diferente. Eu tenho certeza que tem gente que não vai gostar, vai achar, como diz a minha filha, brega. Tá aqui, a nossa garrafa de hoje. É uma madame, tá vendo? Isso é um chale. Ela tá de roupa meio dourada, meio envelhecida. E esse, né, paninho jogado nos ombros. Tem um colar, tá vendo? E aqui um chapéu meio de lado, representando aí aquelas mulheres madames, mulheres chiques. Fica aí o nosso presentinho de hoje. Liga para mim e vem buscar a sua peça. Se você não gostou dessa, tem outras muitas para você escolher, tá? Que Jesus nos abençoe, que Ele abençoe a nossa família, que possamos abrir o nosso coração através da nossa mente consciente de que somos todos irmãos, amar o próximo acima de tudo. Um grande beijo no seu coração.